Muito bem, estamos mais uma quarta-feira louvando, engrandecendo o nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória, estudando então o Evangelho de Lucas, observando de acordo com a apurada pesquisa que Lucas faz, para destacar Jesus como homem perfeito. Então temos encontrado em cada capítulo algo na vida de Cristo, que ele se destaca pela perfeição. E nesta feita chegamos ao capítulo 13, e nesse capítulo observamos Jesus e o perfeito julgamento. Então o tema de hoje, o perfeito julgamento. Julgar é um ato que requer muito cuidado e deve-se ser altamente criterioso na análise dos fatos, contando quando possível com testemunhas oculares. A falta de um desses fatores no julgamento pode causar terríveis prejuízos. Com isso, o julgamento será feito de forma arbitrária e extremamente incoerente. Mesmo conhecendo esses fatos, muitas são as vezes que julgamos as pessoas baseados em nós mesmos, ou nos sentimentos em que nos cercam. Vejamos então essa noite, como Jesus lidou com o julgamento, e observamos como podemos ter um perfeito julgamento na ótica de Cristo. Então, capítulo 13, vamos ler do verso 1 a 5, e observar estes critérios que foram assim usados por Cristo. Capítulo 13 de Lucas, do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome, e aqui mais uma vez reunido, ó Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de ouvir da tua palavra, poder, Senhor, extrair conhecimentos que norteiam a nosso viver, o nosso dia a dia, que possamos, ó Pai, livremente te adorar, e que possamos, ó Pai, também livremente te servir, que as nossas vidas estejam em constante obediência à tua palavra, para que assim o teu nome seja engrandecido e glorificado, tanto na terra quanto no céu. Nós te agradecemos e pedimos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Capítulo 13 aqui de Lucas, encontramos Jesus sendo arguído, perguntado sobre um fato ocorrido ali em Jerusalém, mas propriamente na vida de alguns galileus. Então haviam alguns galileus, segundo alguns historiadores, estes homens eram da Galileia, e também eles eram saduceus. Saduceus eram um tipo de religião que misturava-se juntamente com política. Então era um grupo de pessoas judeus que tinham um viés político, e eles por muitas vezes entravam em confronto com o governo. Naquela época era Roma, e entrar em confronto com o governador romano era um risco de vida. A qualquer momento eles poderiam perder a vida. Então, por esse motivo, estes homens provavelmente levantaram polêmica contra
ali Pilatos e ele ordenou que eles fossem mortos. Foram julgados e mortos por conta dos seus atos. E quando as pessoas chegaram para Jesus e questionaram esse fato, automaticamente eles estavam agindo com com um certo julgamento. Eles estavam ali questionando diante de Jesus que a morte daqueles homens tinha um motivo, e o motivo era pecado. E Jesus então faz uma autoanálise, chama eles para olhar para si. Vocês julgam que aqueles homens foram mortos por seus pecados e acham que eles são mais pecadores do que os demais galileus? De forma alguma. Jesus então usa uma outra figura, que eram então alguns outros homens que também foram mortos por conta de um acidente. E ele fala aqui então desses 18 homens que morreram com a queda da torre de Siloé. Então, mais uma vez, a ideia: eles são mais pecadores do que os demais de Jerusalém? De forma alguma. Cuidei vós. A ideia que Jesus quer transmitir aqui nesse sermão é justamente, irmãos, que a gente é muito rápido em julgar os outros e esquecemos de olhar para nós mesmos, observar como estamos lidando com o pecado em nossas vidas, como estamos lidando com os outros, apontando para os outros, esquecendo que nós também temos as nossas culpas, e um dia todos iremos prestar conta com Deus. Então, diante desta breve história, desse breve relato de Jesus Cristo, podemos então observar que existe um critério de julgamento dado por Jesus neste capítulo, e é isso que eu queria destacar para vocês essa noite. Primeiro, o perfeito julgamento, ele é feito quando julgamos as oportunidades concedidas aos indivíduos. Aqui no versículo 1, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falando a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que eles mesmos realizavam. Então aqui eles estavam julgando estes galileus e a morte deles por Pilatos. Jesus então diz que o julgamento devemos observar, que devemos julgar as pessoas de acordo com as oportunidades que esses indivíduos têm. Como por exemplo, eu não conheço de lei, nós temos aqui a irmã Beatriz que conhece muito mais que eu, mas existe sim um peso maior com relação àquele que tem mais conhecimento, ou digamos, alguém que está em um cargo público. Se ele realiza um fato, um crime, o julgamento dele terá um peso maior do que aquele simples homem que não tem conhecimento, que não tem estudo. Então certamente há um critério na balança, há um julgamento diferenciado quanto a isso. Então o que Jesus está transmitindo aqui, a ideia é essa: ambos serão julgados. Aqueles homens foram julgados de forma incoerente, incorreta. Por quem? Por Pilatos. Pilatos mandou tirar a vida daqueles homens. E saibam que ele, Pilatos, sobre ele tem um poder maior, que Deus concedeu a ele o poder de governar, e ele será mais cobrado do que aqueles que morreram lá ofertando ao Senhor, talvez por desavença, por um critério de pensamentos que eles tinham com relação ao governo que Pilatos exercia. Então há um julgamento que será feito. Esse julgamento ele tem um critério, será de acordo com as oportunidades concedidas a cada indivíduo. A ideia, a gente pode observar melhor, ainda no capítulo 13, do versículo 6 ao 9. 13, do 6 a 9. Capítulo 13, do 6 a 9, fala do julgamento da figueira. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao agricultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira, e nada acho. Podes cortá-la, para que
ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier dar frutos, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então Jesus conta esta parábola para ilustrar como é o critério de Deus no julgamento. Deus nos dá oportunidades, e diante das oportunidades que Deus nos dá, é que Ele irá nos julgar. Senhor, eu nunca ouvi falar de Ti. O critério de julgamento de Deus será de acordo com aquilo que Ele ensina, com aquilo que Ele oferece, com aquilo que Ele dá. Deus, Ele é um Deus justo. A Bíblia diz que Ele faz derramar chuva sobre bons e maus. Então, nenhum homem diante de Deus terá desculpas, porque diante de Deus somos indesculpáveis. O Deus que nós conhecemos, a Bíblia diz lá no Salmo 19, que Ele se revela nos céus. A glória de Deus, é manifesta através dos céus. O homem olha para diante de si, e ele vai perceber que existe um Criador. Então, por isso há a ideia que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque justamente Ele se apresenta a nós. Ele se apresenta através da revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, como também Ele se revela através dos profetas, da palavra, do próprio Filho. Então a revelação é específica de Deus. Então, diante disso, somos indesculpáveis. Então Deus, Ele tem dado oportunidade aos homens, e essas oportunidades que Ele nos concede é para que nós reconheçamos o seu poder, o seu cuidado sobre as nossas vidas. Quando este homem chega na vinha, na história que Jesus conta, e ele manda que corte aquela figueira porque não dá frutos, ali o agricultor, o que cuida da vinha, diz: mestre, deixa primeiro eu cultivar, eu vou adubar, eu vou cuidar dessa planta para que ela produza. Sabe, irmãos, às vezes a gente é muito rápido em julgar as pessoas, sem dar a elas sequer a oportunidade de aprender. Nós criticamos, nós apontamos, sem saber o grau de conhecimento que aquela pessoa tem sobre a palavra de Deus. Então é importante que a gente ensine, para que então depois a gente possa cobrar. Então essa é a forma como Deus julga, porque tudo aquilo que Ele dá, Ele também irá cobrar. Então nós que temos um conhecimento um pouco mais elevado sobre Deus, por estar na casa do Senhor, por estar estudando a palavra de Deus, nós teremos um julgamento, e o peso do nosso julgamento será bem maior do que aquele que nunca veio a uma igreja, nunca leu a Bíblia, nunca deu atenção às coisas assim que foram apresentadas. Apesar dele ser indesculpável diante de Deus, mas haverá um critério diferenciado no julgamento final. Então, uma vez conhecendo a verdade, como foi lido aqui em Hebreus, é impossível, correta e coerente. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 48, é o versículo 48, vamos ler então esse texto. Lucas 12, 48 diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão conta. Vamos lá, colocar aqui de uma forma bem simples e bem prática. Acredito eu, de acordo com esse texto, que o critério de julgamento que Deus terá comigo como pastor será diferente do critério que Ele terá de julgamento para você como ovelha. A minha responsabilidade é muito maior, porque eu tenho mais conhecimento da palavra. Então, quanto mais é dado, mais nos será cobrado. Às vezes, irmãos, nós queremos estar na igreja, queremos ser abençoados por Deus, mas esquecemos da responsabilidade que vem junto com essa bênção.
Toda bênção dada por Deus, junto com ela vem uma responsabilidade. Vamos aqui colocar de forma prática. Um carro é uma bênção de Deus na nossa vida? Sim. Junto com o carro vem responsabilidade? Muita. É imposto, é documento, é multa se você não andar de forma cuidadosa. Uma casa é bênção na nossa vida? Vem responsabilidade junto com a casa? Da mesma forma. Temos que pagar os impostos, água, luz, cuidar da casa, senão ela desmorona em cima da gente. Uma família é uma bênção na nossa vida? Casar é uma bênção? Mas junto com o casamento vem a responsabilidade. Então assim, cada bênção concedida por Deus, Ele exige de nós também responsabilidade. É como você dar um presente para o teu filho, um presente caro, um celular, por exemplo, e aí o menino pega aquele aparelho e joga na parede e quebra com 2 dias. Aí você no outro dia vai lá comprar outro aparelho para ele? Certamente não, espero que não. Porque se for, você está sendo irresponsável com a criação do teu filho. Então é importante entendermos isso. Deus tem nos dado a oportunidade, concede a todos os homens oportunidades, conhecimento, abre portas. Para que Ele faz isso? Para que a gente reconheça Ele como Senhor, obedeça, façamos as coisas corretas, para que no dia do julgamento Ele possa olhar para nós e dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas se a gente não é fiel nem no pouco que Deus nos dá, como é que Deus vai nos colocar em uma posição maior? Então é a responsabilidade, o compromisso, Ele nos levará a um julgamento. E assim, sendo fiéis ao Senhor, seremos julgados de forma boa, positiva, com um critério bom. Segundo lugar, o perfeito julgamento, ele é feito quando julgamos as prioridades básicas do indivíduo. O julgamento perfeito é quando julgamos as prioridades básicas do indivíduo. Verso 2. Ele, porém, lhe disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Então Jesus questiona aqueles homens que chegam para ele falando sobre os galileus que morreram, foram mortos por Pilatos. E Jesus então leva diante deles um critério, e esse critério é a critério de prioridade. Quem estava errado ali? Eram os homens que foram mortos, ou Pilatos que executou aqueles homens de forma arbitrária, sem levar a um tribunal, mandou executá-los? Eles estavam no templo, estavam sacrificando. Aqui o texto diz que o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício que eles estavam realizando. Então aqueles homens foram condenados, julgados, condenados e executados sem ter o direito de defesa, direito básico, direito de se defender. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Infelizmente essa frase é muito bonita, muito forte, mas ela não é colocada em prática. No mundo em que vivemos, todo mundo é culpado até que ele prove que é inocente. Infelizmente, é assim que a nossa justiça funciona. E não deveria ser. Na verdade, todos somos inocentes até que se prove o contrário. Não, você é culpado porque estão aqui as provas, aqui os fatos. É assim que deve se trabalhar. E muitas vezes, irmãos, nós agimos arbitrariamente. Julgamos as pessoas pela aparência, pela capa. Olha a roupa que ele está vestindo, esse aí não presta. Olha com que ele está andando, esse aí não presta. Então julgamos muito as pessoas, de acordo com o que vemos aparentemente. O exterior, então o critério de julgamento que Pilatos usou, não sei qual foi, mas certamente é o critério de alguém completamente desconhecedor das leis, principalmente das leis de Deus. Então, o mesmo critério que foi usado com Jesus Cristo. Ele foi acusado, ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi executado sem o direito de se defender. Ali, tendo a voz do povo como se fosse a voz de Deus, que na verdade não é, né? Então, há uma situação
diante da lei do nosso país que nós vivemos, há um furto que se chama furto famélico. Falei certo, Bia? Falimentar, ok. A ideia é o seguinte: alguém que furta para comer, é uma necessidade básica. Então, o critério de julgamento, nesses casos, em muitas ocasiões, quando chega ao STF, ele é julgado como insignificante. Quer dizer, ele é arquivado, aquele julgamento, arquivado como insignificante. A ideia é que havia uma necessidade maior, a pessoa precisava de alimentos, os filhos passando fome, o desespero, sem emprego, sem nada, ele furtou ali um pedaço de carne e levou para casa, para a família, ia levar e foi pego, né? Então, nesses casos, há uma, digamos assim, a lei dá uma brecha, ou facilita para que aquilo seja amenizado. Há uma necessidade maior do ser humano. Então, aquele camarada está errado, é um fato errado, ninguém deve roubar. Mas a situação precária em que ele vivia, a necessidade falou mais alto e ele acabou cometendo esse crime. Mas que a gente precisa entender, meus irmãos, que diante da lei de Deus, existe sim as necessidades que nos são básicas e que Deus suprirá cada uma delas. E a gente precisa entender antes de julgar as pessoas. Às vezes julgamos muito, por exemplo, eu mesmo já fui daqueles de julgar os irmãos que não vêm à igreja. O irmão fulano não vem à igreja, o que é que está acontecendo? Não, ele está trabalhando, está roubando do Senhor. Tem um cântico que se cantava há muito tempo atrás, eu lembro bem no início da minha fé, que cantava-se isso na escola dominical, e dizia assim: aquele que falta no domingo, do Senhor está roubando. Então era uma musiquinha que se cantava, todo mundo achava graça, porque não eram com eles, né? Eram com os que estavam faltando à escola dominical, mas aquilo de certa forma é um julgamento. Só Deus sabe que cada um passa para poder suprir a necessidade da família. Eu aprendi essa lição na própria pele, porque eu tive que trabalhar fora em certa ocasião da minha vida, no início do meu casamento, e eu não podia ir à igreja, porque o trabalho me impedia disso. Até que eu orei e pedi a Deus para abrir outra porta de emprego. Eu tive consciência e busquei isso. Mas alguns não têm essa consciência, não têm essa força. Estão ali tão presos ao sistema que eles não conseguem pensar fora da caixa. Eles acham que se deixar aquele emprego vão morrer de fome. Falta de fé, de confiança em Deus. Então é necessário um ensino. Então chegar para alguém e julgá-lo por não estar presente por conta do emprego é uma falta de consciência nossa também. Devemos ensiná-lo: irmão, procure uma coisa melhor, se capacite, o tempo livre que você tem, estude, se prepare para fazer outra atividade, onde você tenha mais tempo para o Senhor, e assim, certamente vai ser bem melhor a forma de auxiliar o teu irmão. O texto que nós encontramos aqui no capítulo 13, nos orientando quanto a isso, é Lucas 13, 10 a 17, a cura da enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que ela estava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesse dia, para serdes curado, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despende da manjedoura, ou despede da manjedoura no sábado, o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber.
por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava, de todos o gloriava, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então encontramos aqui um fato: houve um milagre operado por Jesus em dia de sábado. Sábado para judeu era o dia santo, o dia que não se podia fazer nada. O que Jesus aqui está fazendo é interpretando de forma correta e coerente a lei de Deus. O que é mais importante? É fazer cumprir a lei ou salvar uma vida? O que é mais importante? Digamos, você chega em casa, seu carro, você encontra seu vizinho, familiar, passando mal, já a ponto de morrer. Você coloca no carro para chegar até o hospital. E daqui para lá, há muitos sinais de trânsito. E você, se for parar em cada sinal de trânsito, você não vai chegar com vida, aquela pessoa não vai chegar com a oportunidade de ser socorrida ainda em vida no hospital, e certamente morrerá. Então qual o critério? Salvar uma vida ou cumprir a lei? Nesse caso, salvar uma vida. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha, vocês mesmos, Jesus disse, quando chega no sábado, vocês libertam o boi de vocês, o gado que vocês têm para beber, para eles buscarem água, eles próprios, né? Liberta os seus animais. Essa mulher é uma filha de Abraão, ela é judeu igual a nós, e vocês não têm compaixão da vida que ela levava, aprisionada por Satanás. Eu aqui trouxe libertação para ela, eu livrei essa mulher, eu fiz o bem, eu salvei uma vida. Então, diante disso, Deus vai avaliar e vai dizer: é muito mais valioso salvar uma vida do que cumprir a lei, diante dessa condição. Então, entra muito nesse critério, né, muito parecido com a questão do furto por necessidade de alimento. Então, o julgamento que é feito vai observar esses critérios. Se é uma pessoa que tem condições e furtou, então isso aí não é o caso, não entra nesse critério. Ele vai pagar o preço pelo seu furto. Mas se é uma pessoa realmente necessitada, vai se observar, vai ver a condição dele, e ele vai ser dispensado diante daquela situação e aconselhado que ele não faça mais isso. Certamente se dá a oportunidade, se convida ele a fazer um curso, um treinamento para se capacitar e se preparar para um emprego. Então, nós precisamos, meus irmãos, tomar muito cuidado com a forma que julgamos e observar as necessidades básicas. Às vezes somos muito apressados em levar uma palavra de conversão. Irmão, se converta, olha rapaz, se converta, aceite Jesus. Mas quando, em primeiro lugar, aquela pessoa necessita de uma palavra de amor, uma palavra de compaixão. Às vezes aquela pessoa precisa de um alimento que seja, ela está necessitada de um alimento, e você ali está preocupado em converter a pessoa. Espera, ao tempo, alimente aquela pessoa, mostre amor, e certamente ela vai se interessar com o que você tem para falar, depois que você mostra o teu amor a ela. Então assim, Deus tem trabalhado conosco. Assim Deus tem nos dado oportunidades, tem suprido nossas necessidades, para que nós voltemos a nossa atenção para esse Deus tão maravilhoso que cuida de nós. Em terceiro lugar, o perfeito julgamento é feito quando julgamos a prática de cada indivíduo. O perfeito julgamento é feito quando julgamos a prática de cada indivíduo. Verso 3 e 4, aqui do capítulo 13, Jesus diz o seguinte: não eram, e eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé, e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém,
Não eram, é a resposta. Então Jesus faz duas perguntas retóricas, ele mesmo responde, e essa resposta que ele dá é de que, muito cuidado quando julgamos e apontando o dedo para alguém, de que nós também temos caído nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Então cuidado no momento de julgar, de acordo com as obras. Não julgue a pessoa, mas julgue o pecado que aquela pessoa cometeu. Irmão, não estou aqui para lhe ferir, não estou aqui para lhe acusar, mas estou aqui para lhe alertar que a forma como você está andando, diante desse pecado, você terá a sua vida destruída. Então é alertar, mostrar a verdade, julgar o ato e não a pessoa. O erro está no ato que você cometeu. Você tem a oportunidade de mudar essa situação. Todos nós somos cabíveis de erro, somos capazes de cometer erros, mas entendamos que todos nós também somos capazes de voltar atrás, de arrepender-se. O conselho de Jesus é: olha, se aqueles homens foram julgados, não tiveram a oportunidade, um tempo hábil para se arrepender do fato, e o julgamento foi muito duro, vocês estão tendo a oportunidade, pois se arrependam enquanto é tempo. Não espere acontecer a mesma coisa com vocês. Vocês estão julgando alguém, sendo que vocês podem cair na mesma situação. Então tenham o cuidado sobre o julgamento, julgue apenas as obras e não as pessoas. Lucas 13, 22 a 30. Passava Jesus por cidade e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Respondeu então Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos afirmo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vierdes o reino de Deus. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora, muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiro que serão últimos. O que Jesus está falando aqui, uma palavra profética. Ele está falando aqui sobre o final dos tempos, o julgamento de Deus com relação ao povo de Israel, um povo escolhido, povo separado, um povo de propriedade exclusiva de Deus, mas um povo que deixou de fazer a obra do Senhor, um povo que foi chamado para ser bênção entre as nações, e ao invés disso começou a se exaltar, e ao invés de atrair as nações, eles começaram a expelir as nações. As nações não sentiam atração por Deus, pelo povo de Deus, pelo contrário, queriam destruí-los. Até hoje é assim. E então Deus tira essa bênção sobre Israel e recai sobre a igreja. Hoje nós, a igreja do Senhor, somos os missionários, aqueles que Deus deu a missão de ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Isso é o que? Ser bênção entre as nações, transmitir a palavra de salvação. Esse é o julgamento que Deus colocou sobre o povo judeu. E Deus diz aqui nessa palavra, como eu disse, afirma, uma palavra profética, que nos últimos dias, os últimos serão os primeiros. Ele quer afirmar isso com relação a quê? A igreja, que seriam o povo gentil, que seria salvo através do testemunho de Israel. Israel deixou de testemunhar, povo então, os gentios então foram um povo escolhido para
testemunhar de Deus. Hoje, para um filho de Israel ser salvo, ele precisa entrar na igreja, é através da igreja. Ou então, quando Cristo vier para julgar a terra, vai ter um tempo de tribulação, onde será um tempo de tratar o povo de Israel. Mas aqui encontramos então essa palavra que o Senhor traz, e uma palavra que fala dos últimos dias, onde os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O povo de Israel será tratado depois da igreja. Jesus vem para buscar primeiro a sua igreja e depois vai vir tratar com Israel. 7 anos a igreja passará no céu, honrando, glorificando a Deus, festejando com o Senhor. Enquanto isso, aqui na terra, o povo de Israel passará pelo tempo da tribulação, tempo difícil, tempo de luta. Então veja como é o critério de julgamento. E o que é que Deus está julgando aí? As obras. Eu te dei algumas obras para você fazer e vocês não fizeram. Vocês receberão um julgo sobre isso. Assim é a igreja. Se nós nos negarmos a fazer a obra de Deus, se nós cruzarmos os braços, se nós começarmos a dizer, tá bom pastor, já tem gente demais aqui, já tem gente suficiente, a mão de Deus vai pesar sobre nós. A igreja que não evangeliza, a igreja que não ajuda em missões, a igreja que não faz a obra de Deus, a mão de Deus pesa sobre essa igreja. Então, meus irmãos, façamos, enquanto é tempo, enquanto é dia, a vontade de Deus. Não deixemos de evangelizar, de falar do amor de Deus. Propaguemos essas boas novas de salvação, porque o julgamento virá sobre todos que praticam boas e más obras. Aqueles que praticam as boas obras, o julgamento será galardoador, premiador, mas aqueles que fazem má a obra, eles pagarão preço quanto a isso. João 3, 19 a 21 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então aquele que não pratica a obra de Deus, claramente está vivendo nas trevas, está praticando obras que não são de Deus. Aquele que pratica a obra de Deus quer estar na luz, quer viver na luz, quer festejar na luz. Então que estejamos, irmãos, alegres, contentes, servindo ao Senhor, porque Deus tem feito uma grande obra na nossa vida. E aquilo que nós fazemos, toda obra feita em nome do Senhor, será por Ele recompensada. Então nada que nós fazemos para Deus é colocado no esquecido, é jogado em um porão. Não, Deus está gravando. Há um livro lá no céu, chamado Livro das Obras. Na verdade há 2 livros, o livro da vida, que quando nos convertemos o nosso nome é escrito no livro da vida, e o livro das obras, que cada coisa que a gente faz nessa terra é escrito lá nesse livro. Como é que está a sua história? Será que Deus tem se alegrado, está feliz com a sua trajetória, com os atos que você tem cometido? Então espero que sim, para que um dia no julgamento nós sejamos honrados e glorificados diante de Deus e dos santos anjos. E por fim, o perfeito julgamento é feito quando julgamos a maldade do coração de cada indivíduo. O julgamento feito por Jesus Cristo é um julgamento perfeito, porque Ele sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção de cada coisa que fazemos. O que é lindo, o que é perfeito em Deus é isso. Porque muitas vezes a gente pode ver até alguém fazendo algo diante do púlpito ou diante das pessoas, mas procurando honra e glória para si. Deus sabe o coração. Deus sabe quando fazemos alguma coisa para a honra e glória dele. Deus sabe. Isso a gente precisa aprender, irmãos, desde cedo. Tudo que fizermos na casa de Deus,
deve ser para a glória de Deus. Na verdade, na vida toda, né? Não só na casa de Deus, em qualquer lugar. Façamos tudo o que formos fazer, façamos para a glória de Deus. Seja em palavra, seja em ação. Façamos tudo para a glória de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Deus julga os critérios baseados no nosso coração. Se você está fazendo alguma coisa, esperando algo em troca, se você está fazendo alguma coisa para causar inveja, para causar intriga, para fazer o mal para outra pessoa, Deus conhece o teu coração e Ele há de julgar. Versículo 5, aqui de Lucas, diz justamente isso, do capítulo 13. Não erram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então o critério que Jesus está usando aqui, do julgamento, ele está falando que é necessário olhar para o nosso coração, olhar para dentro de si. Quem é a pessoa que melhor nos conhece? Nós mesmos. Além de Deus, né? Deus conhece mais do que nós. Porque enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, diz o Senhor, né? Então, mas nós conhecemos mais do que qualquer outra pessoa. Nós sabemos quando fazemos alguma coisa para a glória de Deus ou para nós. Quando fazemos esperando receber alguma coisa em troca. Deus sabe, nós sabemos também. Então Ele está mandando, Jesus está dizendo aos seus discípulos: olhe para dentro de si, antes de vocês julgarem esses homens que foram mortos, olhe para a vida de vocês, como é que vocês estão levando a vida de vocês? Saibam disso, vocês precisam se arrepender de seus pecados e se converter também. Lucas 13, 31 a 35. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizei a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônio e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os meus filhos, como a galinha ajunta os seus próprios, ajunta do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiserdes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venha a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mais uma vez, Jesus profetizando o que iria acontecer com eles. Eles estavam aqui usando da imagem ali do governador, né, de Herodes, e falando então que ele deveria ir embora, porque Herodes, se encontrasse ele ali, iria matá-lo. E ele disse: eu não vou, porque eu sei a obra que eu tenho que fazer. Eu não vou temer o que poderá me fazer o homem. Pelo contrário, meu temor será o que Deus pode fazer se eu não cumprir a sua lei. Sabe, irmãos, isso traz um peso tão interessante, uma responsabilidade que Jesus tinha com a obra de Deus. E ele estava pronto para morrer, se caso fosse necessário. E quantas vezes nós nos negamos a fazer com medo, com vergonha, pensando que os outros podem dizer: eu não sei o que eu vou falar. Confia em Deus, se prepara, estuda, esteja pronto para ser usado por Deus, e Deus te usará grandemente para a glória dele. Então o julgamento que é feito aqui é o julgamento do profeta. Jesus estava sendo julgado, e ele diz: olha, eu não vou ser julgado porque eu estou fazendo a coisa certa, eu não vou morrer agora porque eu estou aqui para cumprir essa missão. Ele estava consciente das suas obras. Nós seremos julgados, irmãos, de acordo com a maldade do nosso coração. Aqueles homens estavam usando de maldade contra Jesus, querendo que Jesus deixasse de fazer a obra de Deus, mas ele não desistiu, ele continuou. 1 Crônicas 28:9, 1 Crônicas 28:9 diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de todo o coração
ou de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele rejeitará para sempre. Então, irmãos, Deus conhece o nosso coração, sabe a intenção do nosso coração, sabe como temos agido diante dele, e ele vai julgar cada um de acordo com as nossas obras, de acordo com o que temos feito. E além disso, aqui o texto é o rei Davi orientando seu filho e dizendo: olha, ser fiel, porque Deus esquadrinha o coração. Quer dizer, Deus mede cada espaço, Deus sabe a intenção do nosso pensamento. A palavra nem chegou à boca, mas Deus já conhece o pensamento, já sabe o que é que a gente está pensando. A gente pode até estar fazendo algo bom, mas com pensamento ruim, de prejudicar alguém. Eu estou fazendo algo bom, mas eu vou tomar o lugar daquele. Então você está fazendo errado, não é algo que agrada ao Senhor. Por exemplo, em um emprego, para que você se destaque, para que você cresça, você não precisa humilhar os outros, não precisa pisar nos outros, não precisa estar apontando o erro dos outros, porque você quer o lugar dele. Não faça isso. Faça o seu serviço, faça perfeito, e deixe que o seu próprio serviço, a obra que você está realizando, ela seja exaltada. Eles verão e te exaltarão. Assim deve ser. E não para que você cresça, tem que derrubar alguém. Não faça isso. Não é assim que Deus orienta que sejamos ou agimos em nossa vida. Concluindo então, meus amados irmãos, Deus não nos constituiu juiz, nem tampouco acusador, pois a estes cargos já estão lotados. Deus é o nosso justo juiz e Satanás é um acusador profissional. Então, para nós, resta o papel de réu, por isso nós devemos confiar no nosso advogado fiel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito interessante, né? Quem é o juiz é Deus, quem é o acusador é Satanás, nós somos os réus. Um dia estaremos diante do Senhor para o julgamento, e ele vai estar lá, Satanás para nos acusar, Deus para nos julgar, e Jesus para nos defender, o justo advogado. E aí, 1 João 2,1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Mateus 7, 1 e 2 diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados também, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, estejamos nós no lugar certo, deixemos de julgar as pessoas, entendamos que Deus é quem julgará todos os casos, Deus é quem julgará cada pessoa, e Deus é o melhor juiz que existe. Então, se algo está errado, entrega na mão de Deus, ora ao Senhor, e deixa Deus fazer a obra dele. Diz ele: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, arrependa-se, perdoe, se converta e faça a vontade de Deus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Agradecemos, Senhor, por essa orientação básica, Senhor, sobre o critério de julgamento, que em nossas vidas, ó Pai, sejamos mais amorosos, menos propensos a julgar as pessoas, mais prontos a ouvi-las, a entendê-las e ajudá-las a compreender a verdade de Deus. Não é a ideia de passar a mão sobre o pecado, sobre os problemas e aliviar a dor, o sofrimento ou o julgamento desta pessoa, mas fazer com que ela compreenda que Deus observa cada um e cada um dia prestará conta com Deus.
e assim nós estejamos nos preparando e ajudando outros a se preparar para o dia do julgamento. Pai querido, eu te agradeço pelo teu amor e favor sobre nossas vidas, e como o Senhor nos orienta de forma tão perfeita. Assim nós agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém.